Pessoal, dando continuidade, nós vamos falar hoje sobre transporte e comunicação. Vamos falar sobre a revolução nos transportes. Entre as principais transformações que o desenvolvimento tecnológico causou na sociedade, as mudanças no meio de transporte, de comunicação, merecem destaques. Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre isso, É uma das revoluções industriais, as produções industriais que tiveram mais êxito foi o motor a vapor. Ele sim produziu outra revolução, que foi o transporte de pessoas e mercadorias. Trens, barcos a vapor encurtavam as distâncias entre as pessoas, facilitando também a circulação de informações e mercadorias entre locais distantes. Essas transformações, elas aceleraram ainda mais o ritmo das mudanças pelas quais as sociedades já estavam passando, especialmente na Europa. Vocês, que têm uma faixa etária ainda pequena, mas já nasceram em um mundo onde a comunicação com qualquer parte do mundo já era acessível quando vocês nasceram. A maioria das pessoas, os transportes terrestres, aquáticos e aéreos, podem levar pessoas e mercadorias para qualquer lugar rapidamente. É importante saber o fato de que essas possibilidades que hoje nós temos dos transportes não existiam durante a maior parte da história da humanidade. São bem recentes, Outro fato é que o desenvolvimento dos transportes foi estratégico também para o desenvolvimento econômico de diversas nações. O aumento da capacidade, da velocidade de transporte favoreceu a comercialização de mercadorias e a circulação de matérias-primas, por exemplo. O transporte por linhas férreas é um exemplo. Teve um importante papel nesse desenvolvimento. Já no Brasil, o que a gente compreende, o que se sabe, é que o desenvolvimento inicial dos transportes ferroviários e aquáticos se deve muito à atuação do Barão de Mauá, que foi na segunda metade do século XIX. Então, o Barão de Mauá, ele foi um dos precursores, dessa revolução no Brasil. Atualmente, motores a combustão interna ainda são a principal fonte de força motriz nos meios de transporte ao redor do mundo. A busca por alternativas menos poluentes, porém, vem impulsionando o uso de carros com motores elétricos. Esses motores não emitem fumaça no seu funcionamento e, portanto, motores elétricos são considerados menos poluentes. Olha aí, uma nova ideia, para diminuir a poluição causada pelos transportes. Com o desenvolvimento tecnológico, o uso de motores elétricos se propagou entre os veículos de transporte coletivo. É o caso de muitos trens atuais e variantes menores, como os chamados veículos leves sobre trilhos. Buscando reduzir cada vez mais o tempo de deslocamento, países europeus e asiáticos desenvolveram trens capazes de atingir velocidades superiores a 250 km por hora. A Noruega é um país europeu, ela é um dos exemplos nessa questão de carros elétricos, Ela está muito à frente de qualquer outro país, na adoção de carros elétricos ou híbridos, como a gente chama. Em 2017, 52% dos carros novos nesse país já eram considerados carros elétricos. A Noruega, ela isenta novos carros elétricos de muitos impostos e pedágios rodoviários. E os proprietários geralmente podem recarregar as baterias e estacionar gratuitamente. O país geralmente gera quase toda a sua eletricidade a partir de energias hidrelétricas, de modo que a mudança ajuda a reduzir a poluição do ar e a conter as mudanças climáticas. Olha só, minha gente, uma das ideias, a questão dos transportes elétricos. Além de diminuir a poluição do ar, ainda o condutor, o dono, ele vai ganhar. No caso da Noruega, eles não pagam pedágio
Eles podem recarregar, porque como são elétricos, são recarregáveis, né? Além de não terem que pagar pedágio, né, os proprietários, eles também têm muita facilidade no sentido que lá é um país que tem é, energia elétrica a partir das hidrelétricas, né? Nesse caso, ajuda muito a reduzir a poluição do ar. Outra revolução, né, que a humanidade passou foi nos meios de comunicação. Essa revolução, ela se deu, né, segundo os historiadores, a partir da invenção da imprensa com tipos móveis, ou seja, a partir da criação das máquinas de imprensa, né? Antes os livros eles eram escritos à mão, né? E depois dessa criação, né, da máquina de imprensa, aí houve maior produção e mais barato, né? Por volta de 1450, o ferreiro alemão chamado Johannes Gutenberg, ele desenvolveu essa máquina que facilitava muito a replicação de textos impressos. Nessa máquina, ela foi uma revolução muito grande. Então, nesse período, desenvolvia-se também na Europa os serviços de correios, por meio dos quais as pessoas podiam enviar cartas e pacotes para outras regiões. O desenvolvimento dos correios, porém, é atrelado ao desenvolvimento dos meios de transportes. Por conta disso, esse serviço se desenvolveu muito no período da Revolução Industrial, com o surgimento de trens e barcos a vapor. Na década de 1830, o inventor americano Joseph Henry e Samuel Morse, eles desenvolveram o telégrafo. Esse equipamento transmitia mensagens por meio de sinais elétricos, usando um sistema de códigos que ficou conhecido como código Morse, que a gente vê tanto falar nos filmes, né? Esse sistema combina sinais elétricos curtos e longos para representar as letras do alfabeto e era geralmente usado para a transmissão de mensagens curtas. Outra invenção foi o telefone. Ele foi criado pelo italiano Antonio Meucci em 1860 e foi aperfeiçoado pelo americano Alexander Graham Bell. Esse equipamento ele possibilita transmitir sons por meio de sinais elétricos. Com isso, a comunicação se torna muito mais fácil e rápida em comparação ao telégrafo. E na metade do século XX, aí nós temos os meios de comunicações que exploravam a transmissão via ondas eletromagnéticas, o rádio e, posteriormente, a televisão. Essa tecnologia possibilitava enviar mensagens para um grande número de pessoas ao mesmo tempo, dando origem aos chamados meios de comunicação em massa. E na segunda metade do século XX, a criação de satélites possibilitou a comunicação instantânea com praticamente qualquer lugar da superfície terrestre. Aí nós temos o desenvolvimento também dos computadores, que impulsionou ainda mais as possibilidades de comunicação. A rede mundial de computadores, que hoje chamamos de internet, foi criada em 1969 nos Estados Unidos. Seu uso era exclusivamente para fins militares e de pesquisas. Somente em 1987 que foi liberado para o uso comercial. Então, nos primórdios da internet, no início da internet, a comunicação era limitada pela capacidade de captação e de transmissão de informações. As primeiras mensagens eram compostas apenas de textos, algo parecido com o que ocorria na época do telégrafo. Com o contínuo desenvolvimento tecnológico, tornou-se possível transmitir imagens estáticas e, posteriormente, áudios e vídeos. Atualmente, computadores portáteis como smartphones, tablets, permitem a realização de videoconferências com interlocutores em qualquer lugar do planeta, em tempo real. Além disso, o uso de rede tem à sua disposição a qualquer momento uma quantidade imensurável de informações. A gente pode encontrar, no
computador, no celular, né? Podemos encontrar livros, revistas, notícias, trabalhos acadêmicos, filmes, músicas e outros. Então, com a conexão sem fio à internet, os smartphones modernos permitem comunicação em tempo real usando vídeo e áudio.